Cara, existem coisas que são feitas pra destruir uma pessoa mesmo, velho. Vamos lá. Esse vídeo que vocês estão prestes a assistir, ele canonicamente tem meia hora de áudio bruto. Áudio bruto. O áudio inteiro que eu estou gravando, falando aqui, sem edição. 30 minutos de áudio bruto. Por que eu tenho certeza que ele tem 30 minutos de áudio bruto? Porque eu gravei esse áudio 2 vezes. Por que você teve que gravar 30 minutos desse áudio 2 vezes, Michis? Ontem eu gravei o áudio desse vídeo inteirinho, 31 minutos. Eu lembro gostosinho do tempo, 31 minutos. E aí, mano, no momento que eu fui dar o tchau do vídeo, deu um erro no meu celular e apareceu dizendo tipo, tá muito cheio a memória. Mano, um áudio tem tipo megabytes, tá ligado? E por causa do áudio que eu tava gravando ficou cheio o bagulho, sabe? Nem um negócio de meia hora, acho que não tem 20 megabytes, enfim. Aí no último minuto eu tava dando tchau, apareceu esse erro e aí a gravação parou. E aí quando eu fui checar a gravação, ela tava inteira vazia. A gravação de 30 minutos estava completamente vazia, sabe? Um áudio tava sem áudio. E aí legal, me atrasou um dia inteiro. Porque eu fiquei um dia sem poder editar um vídeo. Porque eu só tenho um momento do dia pra gravar áudios, que é de manhã. Se passar desse horário, tem muito som, eu não consigo gravar áudio pro canal. E aí tá bom, eu tentei adiantar outras coisas nesse tempo pra não ficar sem nada. Eu fiz 2 roteiros e tudo mais. Já editei coisa de entradas e saídas, que é uma imagenzinha que eu faço, que eu tenho que editar e tal. Fui atrás de foto do nível já em banco de dados de imagens gratuitas, beleza. Tentei recuperar. E aí hoje, são 10 da manhã agora, eu acordei 9 e pouco. Eu vim regravar o áudio, né? Já que aparentemente o problema que tinha dado era porque eu tinha ficado cheio na hora que eu tava finalizando o vídeo. E aí eu gravei o vídeo inteiro, meia hora de novo, pra quando eu terminar o vídeo também estar com o áudio vazio. Também tava com áudio vazio. E aí eu descobri que na verdade o meu microfone tinha dado algum erro. Eu fui no WhatsApp pra tentar mandar um áudio e não tava mandando áudio. Ou seja, o fato de que deu o aviso ontem de espaço do celular cheio me induziu ao erro de achar que o problema do áudio ter ficado vazio naquela primeira gravação era por causa do aviso de coisa ficando cheia que aconteceu na hora. Mas não, o problema era no microfone em si, que eu só percebi no dia seguinte quando eu regravei o áudio inteiro. Que legal, né? E aí agora eu tô tendo que gravar a terceira vez esse áudio desse vídeo de meia hora. Vocês devem perceber pelo meu tom de voz o quanto eu tô feliz, porque eu não tô nem um pouco atrasado. Tem ideia de quantos vídeos eu vou conseguir entregar essa semana? Era pra ser 3. Tô com 3 roteiros aqui. E eu tô gravando o primeiro hoje numa quarta-feira, tá ligado? No máximo eu gravo o primeiro áudio da semana numa terça. Cara, tem coisa que parece de propósito, de verdade, mano. Mas como que resolveu o problema do áudio se você grava com o celular? Eu reiniciei o celular e por algum motivo o microfone voltou a funcionar. Menos mal, né? Imagina se o microfone do meu celular desse pau e tivesse que comprar um celular novo. Porque o meu celular ele tá quase morrendo. Não sei se eu já comentei, mas o meu celular tem aplicativo nele que não abre mais. Quando você reinicia, ele fica tipo 10 minutos reiniciando. Ele tá à beira do colapso, esse celular. Enfim, cara. Pobre não tem um segundo de paz. Trabalhador não tem um segundo de paz nesse Brasil, cara. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 713 das Backgrounds. Things Happening Elsewhere. Ou coisas acontecendo em outros lugares. Dificuldade de sobrevivência indeterminada. Propriedades misteriosas. Informações desconhecidas. E entidades indocumentadas. O nível 713 é um ambiente externo amplo. Possivelmente infinito. Com uma infinidade de estradas, ferrovias, canais e outros tipos de caminhos projetados para diferentes meios de transporte. Todos esses tipos de caminhos são construídos em florestas exuberantes ou planícies e parecem abandonados a ponto de esses biomas começarem a crescer sobre eles. Muitas estradas estão cheias de buracos e rachaduras, geralmente com grama, flores ou árvores brotando sobre elas. Notavelmente, as árvores que brotam nas estradas são muito mais jovens e menores do que as cercam. O mesmo vale para as ferrovias e canais do nível, que parecem incrivelmente cobertos de vegetação. Os caminhos raramente têm túneis ou pontes. Se acontecer, geralmente elas serão desabadas ou destruídas. E a vegetação obscurece tons de cinza ou marrom dos asfaltos e dos trilhos. Por isso, muitas pessoas se veem atravessando o nível 113 sem usar esses caminhos por hora a fio, e especialmente aqueles que chegam a esse nível sem usar uma trilha. Deixa o like. Embora os caminhos do nível 713 não se destaquem, os edifícios espalhados pela paisagem costumam ser mais visíveis. Os edifícios raramente se aglomeram para se assemelhar a vilas ou cidades, e costumam estar isolados, como pequenos vilarejos. Independentemente da função do edifício, que pode ser qualquer coisa, como uma casa, uma loja, um prédio do governo, uma estação de trem ou ônibus, ou um parque, cada uma está em algum estado de abandono. Embora os danos físicos variem dependendo da geografia, todos os edifícios apresentam décadas de abandono, como falta de
água e eletricidade, madeira e móveis apodrecidos, vegetação rasteira e, às vezes, alguma destruição física ou pichações na propriedade. Embora às vezes seja difícil encontrá-lo devido à degradação, cada edifício geralmente apresenta marcadores frequentes de habitação. Muitas casas possuem diários e calendários escritos, relíquias sentimentais ou até mesmo objetos ou cômodos ligados à religião. Esses itens geralmente correspondem ao tipo de edifício em que se encontram e estão em quantidades suficientes para fazer com que as casas pareçam autenticamente habitadas. Esses pequenos detalhes até apresentam certos pontos em comum entre dois locais, como observação de caligrafia idêntica em papéis entre dois edifícios próximos. O mesmo se aplica a outras formas de transportes abandonados no nível, visto que redes ferroviárias e outros canais do nível frequentemente apresentam estruturas abandonadas, com as mesmas características das anteriores. Em linhas ferroviárias, é comum encontrar caixas de sinalização, pátios, estações ou passagens de nível. Quem vagueia ao lado de canais cobertos de vegetação ou drenados pode encontrar eclusas, fábricas, moinhos, docas ou filas de barcos abandonadas. Esses pontos de referência frequentemente se cruzam com outros tipos de caminhos, que contêm fábricas, docas e passagens de nível. No entanto, todos os objetos pequenos e personalizados do nível 613 têm liberdade para se mover quando não estão sendo vistos por longos períodos de tempo. Embora os objetos também possam ser movidos por viajantes anteriores, parece que qualquer objeto pode ser movido sozinho quando não está sendo observado. Qualquer objeto que se mova aparentemente sozinho se mistura à erosão ao redor após ser movido. Por exemplo, qualquer livro que saia de uma prateleira e caia no chão, coberto de musgo, ficará coberto de vegetação quando estiver no chão. Embora esse efeito não tenha sido visto a olho nu, mover qualquer objeto e retornar dias depois faz com que o objeto fique coberto de erosão também. Dá uma olhada no canal secundário. No nível 713, é aparentemente impossível encontrar outro indivíduo. Assim, o nível ou tem um efeito de isolamento similar ao nível 0, ou é vasto o suficiente para espalhar seus habitantes por grandes distâncias, de modo que nunca se encontrem. Devido à falta de informações do nível 713, ambas as informações são igualmente corretas. Como o nível não apresenta ciclo de dia e noite, nem clima, apresentando apenas uma queda ocasional de folhas, semelhante ao outono, isso deixa todo o nível extremamente estático e faz com que os locais pareçam repetitivos. Ao explorar o nível 713, certos sons e visuais aleatórios podem ocorrer perto da localização. Muitos relatam ouvir sons distantes de motores de carro, caminhadas, deslocamento ou outros sons ativos que viriam de cidades movimentadas. Supostamente também é possível ver coisas como carros em movimento, luzes ou fumaça de chaminés a uma distância extremamente longa. No entanto, essas anomalias desaparecem ao se aproximar, mesmo que ligeiramente, o que questiona a legitimidade dessas alegações. Qualquer som geralmente se origina de um ponto de referência próximo, geralmente quando algo dentro ou próximo a ele muda. Mais frequentemente, isso ocorre na forma de veículos novos na estrada sendo sinalizados pelo som de motor, ou luzes distantes acesas em um prédio indicando que seus móveis foram movidos. No entanto, ser capaz de realmente ver ou ouvir esses fenômenos é raro, e nem sempre são um sinal de que algo mudou. Às vezes, os sons sequer indicam que algo mudou. Embora tenha havido inúmeras tentativas de ver ou ouvir esses sinais de perto, nenhuma teve sucesso, e como tal, as pessoas foram deixadas simplesmente teorizando sobre o que poderiam ser. Embora seja possível que essas pistas que estão ligadas à mudança do ambiente sejam completamente aleatórias, existem outras teorias potenciais para dar mais explicações à sua existência. Entidades do nível 713. Uma dessas hipóteses é a ideia de que o nível é, na realidade, habitado por possivelmente milhares de entidades, embora obviamente sem evidências diretas. Os móveis em constante movimento e os ruídos são os principais indicadores da sua existência, e nesse momento são os únicos indicadores. Essa possível teoria é complementada pela ideia de que a aparência deteriorada do nível é na verdade uma espécie de camuflagem natural para quaisquer entidades que o habitem, semelhante ao conceito do efeito Zenão quântico. É possível que qualquer parte do nível que não esteja sendo observada a olho nu exista em um estado normal não destruído, mudando para o estado de abandono somente quando vista. Por que isso aconteceria? Ou o que aconteceria com as entidades? Não há uma teoria concreta. Supondo que essa hipótese esteja correta, não parece possível enganar o nível para que ele não realize o efeito, além dos casos extremos mencionados. Devido a essa possibilidade, é impossível investigar mais a fundo essa hipótese específica. Confere aí se você está inscrito. Se isso for verdade, é perfeitamente possível que entidades tenham intenções hostis e possam matar humanos por quaisquer motivos que considerem adequados. Embora improvável, dado todo o ambiente estar sob constante camuflagem, a suposição pelo menos persiste para o bem da segurança das pessoas, indicando assim uma natureza mais defensiva, pacífica das entidades. Várias teorias surgiram e desapareceram sobre o que pode habitar o nível 613. No entanto, é igualmente possível que nenhuma delas esteja correta, que entidades não habitem no nível 613, como há tão poucos dados concretos para se basear
falar sobre como os efeitos do nível realmente operam, é possível que os pesquisadores estejam simplesmente vendo padrões onde não existem. Algumas outras hipóteses postulam que poderia ser um eco liminar, com falhas, alguma evolução rápida e em loop do nível, ou mesmo algum tipo de manipulação por apenas uma entidade em vez de uma civilização inteira delas. Eco liminar é um fenômeno. Eu simplesmente esqueço da aba de fenômenos, sinceramente, mas essa aba não é muito grande, então se vocês quiserem eu posso fazer. A questão de se o nível 713 é habitado ou não tem dividido a equipe de pesquisa de diversos grupos, até mesmo entre aqueles que estiveram no próprio nível 713. Alguns que já estiveram no nível 713 têm certeza de que ele é habitado por uma civilização inteira, enquanto outros tendem a ser mais céticos ou até mesmo preferem teorias alternativas. Algumas pessoas extremamente céticas em relação a qualquer teoria chegam a propor a possibilidade de que todas elas estejam corretas, propondo uma espécie de gato de Schrödinger, ou um efeito de superposição quântica com as propriedades do nível. Entradas para o nível 713. O nível 713 é acessível principalmente através do nível 11 e 29, entrando em estruturas abandonadas. Dentro do nível 11, quaisquer casas geminadas ao longo das estradas principais, que parecem abandonadas, levarão ao nível 713 se adentradas, assim como quaisquer prédios abandonados que existam em grandes parques. Da mesma forma, quaisquer estruturas abandonadas, além da barreira florestal de Hyperia, pode ser utilizado para entrar no nível 713. Quando eu vi uma saída do nível 29, a princípio eu pensei que se tratava do nível 29 antigo. O 29 antigo eu lembro de ser uma galeria de arte. Não tem vídeo do nível 29 antigo no canal, tá? Mas as entradas e saídas que citavam o nível 29 antigo sempre falavam de pinturas, então a gente supõe que era uma galeria de arte, por mais que eu nunca tenha ido ver. De qualquer modo, eu achei que fosse uma saída do nível 29 antigo, afinal o nível 29 atual não tem saídas. Porém, o fato de citar estruturas abandonadas me fez pensar que não. Afinal, não faria muito sentido em uma galeria de arte ter estruturas abandonadas. Porém, ele confirma que realmente, ele cita Hyperia, que é o nível 29 atual. Então temos duas hipóteses. Ou o criador não leu o nível 29, ou pior, ou menos pior também, o criador pode ter se achado no direito de criar uma saída de um nível em que o criador decidiu que não teria uma saída. E aqui entramos na mesma discussão do Iron Fist. Algumas pessoas defendem que na história de background você não deveria ter o direito de alterar a história dos outros. No caso do Iron Fist, uma pessoa não deveria ter o direito de matar a entidade de outra história. E no caso aqui, o criador do nível 713 não deveria ter o direito de criar uma saída para um nível sem saídas. Afinal, o dono do nível 29 escolheu que o nível não tivesse saídas. E essa discussão é muito complexa, cara. Porque eu entendo o lado de quem defende que não se deve mexer na história de outras pessoas, mas eu também entendo o lado de quem fala que, cara, é uma história comunitária. Você está dando o seu nível para a comunidade mexer nele, e isso que torna a história viva. Se ninguém pudesse mexer na história de ninguém, meio que ficaria tudo um monte de histórias separadas, sabe? E não uma história conjunta. Mas enfim, eu sinceramente não tomei lado nessa briga, porque eu acho que os dois lados têm bons argumentos. Eu acho que na real depende muito da situação, sabe? É complexo. Mas o que você acha dessa discussão? As pessoas deveriam ter ou não o direito de mexer na história dos outros? Diga nos comentários. Confere aí se o sininho tá ativado. Alternativamente, pode-se utilizar o nível 32 ou 39, ambos com métodos de saída muito semelhantes. No nível 32, é possível usar um no-clip em uma árvore sem esqueletos pendurados, para entrar no nível 713. De outra forma, no nível 39, é possível usar o método de no-clip em qualquer árvore coberta de musgo, na borda do nível, para obter o mesmo resultado. Saídas do nível 713. Sair do nível 713 é uma tarefa relativamente fácil, dificultado apenas pelas grandes distâncias necessárias para se percorrer entre as entradas e as saídas. Uma das saídas mais notáveis são para os níveis 901 e 997, que podem ser utilizadas encontrando um prédio em tons de cinza ou fazendo no-clip em uma cerejeira, respectivamente. Alternativamente, entrar em uma estrutura fechada com tábuas levará ao nível 943, e encontrar qualquer estrutura extremamente urbana levará ao nível 990, como casas geminadas individuais ou pequenos arranha-céus. E é isso, esse é o nível 713. Pô, gente, eu não sei se eu acabei rushando esse vídeo, tipo, lendo muito rápido, mas eu acho que isso era inevitável. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, e eu já li esse texto 3 vezes, então, pô, quase decorei ele de certo modo. E, cara, eu tô muito cansado, de verdade, eu tô cansadaço, cara. Pô, era pra eu estar agora gravando o terceiro vídeo da semana, tá ligado? Eu tô gravando o primeiro pela terceira vez, tá ligado? Pô, eu tô muito cansado, velho, foi mal. Dá like aí, vai, se esse vídeo for bem, talvez eu fique mais feliz. Esse nível, pra mim, ele é extremamente similar ao nível 699, mas sem neve. De certo modo, eles passam pelas mesmas dúvidas. Se tem alguém por perto, afinal, você é capaz de encontrar coisas que são tipo registros de pessoas, de alguém, de alguma coisa, mas o nível 699, ele assume que esses registros são de pessoas, enquanto esse nível aqui assume que são de entidades. E vocês repararam que isso literalmente foi assumido? Não é dito que alguém achou uma pessoa ou alguma entidade nesses dois níveis. Ou seja, não dá pra saber se são pessoas ou entidades. Ou até um fenômeno, pode ser até um fenômeno do nível, um efeito dele. E ainda assim, em cada um desses níveis, coisas foram assumidas a partir do nada. Concorda que o nível 699 poderia ter assumido que eram entidades, e esse nível aqui poderia ter assumido que eram pessoas, mas eles assumiram o que quiseram. E isso é mais uma prova do que eu venho falando aqui há algum tempo. Não é porque tá na
Wiki que é uma verdade. Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Afinal, as páginas dentro da história são escritas por agentes do Meg, com base em relatos do nível. Afinal, pessoas vão no nível, relatam coisas, e o Meg anota essas coisas para saber mais sobre o nível. Existem coisas que não podem nem ser testadas, teorias que não podem ser afirmadas ou desafirmadas, estudos que nem podem ser feitos. Isso diz muito sobre os backgrounds em geral. O que estará na Wiki é o que foi possível ser relatado, e apenas isso. Eu achei estranho como essa página foi longe nessa questão. Ele assumiu muita coisa baseada em nada. Foi muito longe a parada da superposição, de ter ou não ter entidades, o nível ser ou não ser uma ilusão que cobre entidades. Cara, não tem nada que indique isso. Pode ser só um efeito aleatório do nível, que não quer dizer nada, sabe? Backgrounds são isso. Backgrounds tem um monte de efeito de nível que não quer dizer nada. E ainda assim assumiram muito sobre essas coisas. É tipo tão válido quando eu falar que vivemos em uma simulação. Primeiro que não tem provas, e nem tem como ter provas. Segundo que isso não muda nada no ambiente analisado, sabe? O nível se mantém o mesmo com ou sem essas teorias de entidades. Assim como a vida real se mantém a mesma, com ou sem teoria da simulação, por exemplo. A princípio eu até pensei que isso poderia ser um erro de escrita da Wiki, porque dentro da história nunca que um agente do Meg seria permitido a divagar tanto sobre isso nesse sentido, porque isso não vai de encontro com a escrita dos artigos, que é relatar apenas o que foi relatado, testado, descoberto, enfim. O nível 9.1 é um grande exemplo disso. Um agente colocou no artigo a teoria de que um meteoro destruiu a floresta, e outro funcionário veio e deu um puxão de orelha nele, falando que não é pra colocar teoria no artigo. Vocês se lembram disso? Isso é um grande indicativo de como as páginas são escritas. Se for permitido encher o artigo de teorias, cara, tem mais teoria do que realidade nas coisas, sabe? Seria 90% teoria e 10% fatos, sabe? Na Wikipedia isso não acontece. Então, tecnicamente, não era pra acontecer no da história também. Tá entendendo por que é estranho essa página ter focado tanto nesse aspecto? Mas, pensando melhor, eu não acho que isso seja um erro de escrita, apesar de tudo. Hypa o vídeo. Porque tudo depende do quanto de atenção é dado a essas teorias. Se dentro dos backgrounds, sempre que alguém fala do nível 713, por algum motivo ficou popular falar de teorias de entidades, então faz sentido elas estarem no artigo. Por mais que no final sejam apenas teorias, o tanto de pessoas falando e discutindo sobre faz com que não dava pra ela ficar de fora do artigo. Existem wikis na Wikipedia que citam teorias ou hipóteses que a princípio não estariam no artigo, mas está porque são muito populares. Se dentro dos backgrounds essas teorias são tão populares como o texto dá a entender que são, então faz sentido que estaria no artigo, porque pessoas reclamariam se não estivesse no artigo. Na vida real isso também aconteceria. Então, por incrível que pareça, não parece um furo. Digamos que menções honrosas a teorias podem aparecer em artigos se elas forem muito populares. Digamos que é uma exceção. Tecnicamente isso torna até a história um pouco mais imersiva, porque no mundo real, o que aconteceu nessa história aconteceria também aqui. Então faz sentido. Agora, um trecho que eu achei engraçado foi o seguinte. Uma dessas hipóteses é a ideia de que o nível, na realidade, é habitado por possivelmente milhares de entidades, embora obviamente sem evidências diretas. Os móveis em constante movimento e os ruídos são os principais indicadores da sua existência, e nesse momento são os únicos indicadores. Eu achei engraçado porque pensa, os móveis se movendo são os únicos indicadores de que entidades moram no nível. Faz sentido. Afinal, se eu fosse uma entidade morando em um prédio de um nível, eu ia ficar movendo meu sofá o dia todo mesmo, porque eu cansei dele naquele canto da casa. Eu vou querer botar ele no outro canto agora, e amanhã eu vou trocar esse sofá de lugar também, e depois de amanhã eu também vou trocar esse sofá de lugar, porque, né, eu cansei dele naqueles cantos. Tá entendendo? Qual foi a última vez que você moveu o sofá da sua casa, tá entendendo? É lógico que eu não tô apontando isso como um furo. As entidades podem ser fortes pra querer mover o sofá de qualquer momento. Sei lá, a gente não sabe como são as entidades. Então isso não é um furo exatamente. Pode ser que pra aquelas entidades mover as coisas sejam até, sei lá, um ritual, um costume delas. Enfim, não dá pra chamar isso de um furo, afinal tudo aqui é uma grande hipótese, né? Mas eu só achei engraçada essa questão, né? Pensar nas entidades movendo os móveis da casa só de Zou o dia inteiro, tá ligado? Sei lá, me parece parecido com a situação do Polnareff e do Dio, que quando você vê, como assim o Polnareff tá subindo a escada e aí ele volta pra escada atrás? Que qual será que é o poder do Dio? E aí quando você entende o poder do Dio, tu fica pensando, calma lá, então ele pegava o Polnareff no colinho e levava para baixo na escada, tá ligado? E comenta aí, Floresta, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.